Você tem certeza que está mesmo vivendo em um mundo verdadeiramente real, não é mesmo? E o que faz com que você tenha tanta certeza de não estar agora mesmo tendo toda essa sua experiência de realidade sendo gerada através de mecanismos que estão diretamente interligados à sua mente? Eu sei que realmente parece loucura levantar essa questão, mas se vocês me concederem pelo menos o privilégio da dúvida, eu garanto que no decorrer desse vídeo serão muitos de vocês que irão mudar totalmente a forma de enxergar todo este mundo que está à nossa volta. E é sobre este assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. E no vídeo de hoje eu pretendo trazer a todos vocês mais algumas das inúmeras evidências que apontam para o fato de que é realmente muito grande a possibilidade de estarmos mesmo dentro de uma grande estrutura de realidade simulada. E eu sei que, pelo menos a princípio, essa ideia pode realmente parecer uma coisa totalmente absurda e fora da realidade. Mas garanto a todos vocês que, se apenas por um momento vocês pararem para pensar um pouco a respeito quanto à evolução tecnológica que ocorreu recentemente na história da civilização humana neste nosso planeta, facilmente vocês irão perceber que isso não é assim uma coisa tão difícil de ser realmente verdade. E isso simplesmente porque, como já foi falado aqui neste canal, se voltarmos apenas um pouco no passado, veremos que foi somente há 75 anos atrás que o homem realmente dava início à história da tecnologia nesse nosso planeta, com a apresentação daquele que ficou conhecido como ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico do mundo, em uma apresentação que ocorreu nos Estados Unidos em 14 de fevereiro de 1946, o qual, como muitos de vocês já sabem, era um aparelho realmente gigantesco, que ocupava uma área de aproximadamente 180 metros quadrados e pesava quase 30 toneladas. Mas mesmo assim, com todo este seu tamanho, sua capacidade computacional, se comparada com as tecnologias atuais, seria aí apenas um pouquinho mais rápida do que a de uma simples calculadora comum dos dias de hoje. E agora? Apenas 75 anos depois que a tecnologia eletrônica realmente começou para valer neste nosso planeta. Vejam só o grau de evolução tecnológico em que nós nos encontramos nos dias de hoje. Até computadores quânticos já estão sendo desenvolvidos. Internet, redes sem fio, Smart TVs, e isso sem contar com o smartphone, este incrível aparelho que carregamos conosco para onde quer que vamos. E agora? Imagine só se você pudesse voltar ao passado e chegasse para aqueles cientistas que acabavam de concluir aquele grande e revolucionário projeto, o qual para eles era, sem dúvida nenhuma, a maior conquista tecnológica do homem até então. E falasse para eles apenas algumas das inúmeras funções que podem ser realizadas com este pequeno dispositivo que você pode carregar no seu bolso, o qual possui uma tecnologia infinitamente superior àquele grande aparelho que eles tinham acabado de desenvolver. Pois com este pequeno dispositivo, você consegue tirar fotos, fazer filmagens, assistir vídeos, falar com uma pessoa que está do outro lado do planeta e fazer cálculos matemáticos muito mais complexos do que aquela gigantesca máquina era capaz de fazer. Imagine só o que eles pensariam de você. Simplesmente acreditariam que você estava completamente maluco, pois para eles essa ideia seria algo totalmente inconcebível e impossível de ser real. Da mesma forma como acontece hoje com todas as pessoas que se atrevem a pelo menos supor a ideia de que podemos realmente estar vivendo dentro de uma grande estrutura de realidade simulada. Bom, mas o fato mais importante nessa história toda é que, paralelamente a essa evolução dos computadores, também aconteceu uma outra grande evolução que nós adultos acabamos por não acompanhar, mas que sem dúvida nenhuma pode provar a todos vocês que todo este mundo em que conhecemos hoje
pode realmente não passar de uma grande simulação. E o mais curioso, sem que nenhum de nós que estamos fazendo parte dessa simulação possamos nem mesmo ter consciência disso. E o que eu estou me referindo ao falar isso é a respeito da incrível evolução que aconteceu no mundo dos jogos eletrônicos, os quais inicialmente foram construídos com o propósito de entreter as crianças, mas que hoje acabaram por se popularizar em todas as faixas de idade. E você sabia que o primeiro videogame do mundo foi lançado pela Atari em 1975? É verdade, mas foi somente no meio da década de 1980 que esse tipo de aparelho realmente se popularizou na sociedade de uma maneira geral. Vocês se lembram como eram os gráficos daqueles primeiros jogos? Na maioria das vezes, não passavam apenas de alguns risquinhos na tela. Mas com o passar do tempo, eles foram evoluindo e aos poucos começaram a apresentar gráficos cada vez mais complexos. E hoje, após 46 anos de evolução, depois do lançamento daquele primeiro videogame, reparem só no grau de evolução em que andam esses jogos eletrônicos nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais realísticos. Alguns chegam a nos dar mesmo a impressão de estarmos assistindo a um verdadeiro filme. Mas o principal acontecimento a respeito desses jogos eletrônicos, e que sem dúvida nenhuma é o assunto que eu realmente queria chegar nesse vídeo, é que em 1995 começaram a ser desenvolvidos jogos com uma tecnologia de interação entre o usuário e o sistema operacional, os quais são conhecidos até hoje como jogos de realidade virtual. Esses jogos passaram a contar com a utilização de recursos gráficos 3D e imagens trabalhadas em 360 graus, onde o objetivo principal era de realmente oferecer ao seu usuário uma sensação de imersão quase que total dentro de um ambiente virtual realístico, fazendo com que ele pudesse ter mesmo uma sensação de estar realmente dentro do jogo e experimentando assim, mesmo que por alguns instantes, aquilo que estamos falando desde o início do vídeo, ou seja, uma experiência de realidade artificial simulada. Muito embora, no final da década de 1990, já existisse alguns consoles desses tipos de jogos, foi somente a partir de 2004 que eles realmente começaram a se popularizar cada vez mais. E hoje em dia, já são inúmeros os modelos desses tipos de aparelhos à venda no mercado, os quais são desenvolvidos com uma proposta de entregar uma sensação de imersão em uma realidade virtual aos seus usuários cada vez mais completa e próxima da realidade. E vejam só a reação de algumas pessoas ao experimentar uma experiência dessas. Olha ele vai. Aí agora vai descer, agora desceu. Ai meu Deus, não! E agora, eu pergunto a vocês, se com apenas 46 anos de evolução dessa tecnologia dos videogames, eles conseguiram sair dos risquinhos que mal davam para serem vistos na tela da TV e chegar aonde estão nos dias de hoje, onde já disponibilizam aparelhos que, sem dúvida nenhuma, são mesmo capazes de entregar aos seus usuários uma sensação de realidade virtual que chega ao ponto de confundir toda a estrutura emocional de um ser humano adulto. E supondo que este processo de evolução tecnológico dos videogames continuasse no mesmo ritmo em que chegou até aqui, pois, como muitos já devem saber, a tendência real é que este processo se acelere cada vez mais. Mas supondo que continue no mesmo ritmo, tentem imaginar por um momento o que estes tipos de aparelhos serão capazes de fazer daqui a 50 anos no futuro, por exemplo. Se hoje eles já são capazes de fazer isto, tentem pelo menos imaginar por um momento o possível grau de imersão em uma realidade virtual que estes tipos de aparelhos muito provavelmente serão capazes de entregar aos seus usuários em um futuro muito próximo. Bom, realmente algo muito difícil de se imaginar, não é mesmo? Mas agora, eu pergunto a vocês,
E se por um acaso existisse uma outra civilização, muito mais antiga do que a nossa, escondida de alguma forma neste nosso planeta. E com uma tecnologia em um grau de evolução, não de apenas algumas dezenas de anos, como é o nosso caso, mas sim em um grau de evolução tecnológico de pelo menos alguns milhares de anos. Qual seria o nível de imersão em uma realidade virtual que uma tecnologia milenar dessa seria realmente capaz de proporcionar aos seus usuários? Tentem pelo menos imaginar como poderia ser. Sem dúvida nenhuma, seria algo que poderia muito bem ser chamada de experiência surreal. Pois se nós, com apenas algumas dezenas de anos, fomos capazes de evoluir tanto ao ponto de não conseguirmos imaginar o que essa nossa tecnologia poderá nos proporcionar daqui a apenas 50 anos, imaginem só o que uma tecnologia com milhares de anos de evolução seria capaz de fazer. Agora, uma grande questão talvez seja quanto à existência dessa civilização. Ou seja, será que ela realmente existe ou não? Mas isso já ficou mais do que comprovado através de inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs e ocorrências com esses tipos de aparelhos que aconteceram e acontecem a todo momento no mundo todo. E pelo menos para mim, querer negar este fato é realmente tentar tapar o sol com a peneira. Bom, e se vocês não fazem nem ideia do que essa tecnologia a qual eles possuem é mesmo capaz de fazer em termos de realidade simulada, eu gostaria de adiantar um pouco como poderia ser isso para vocês. Pois pensem bem, hoje qualquer um desses jogos de realidade virtual utilizam apenas 2 dos nossos 5 sentidos para tentar nos dar uma sensação de imersão em um ambiente de realidade simulada. E como vocês podem ver, mesmo assim, eles já são capazes de fazer com que muita gente realmente vá à loucura. Então, penso eu que em uma experiência virtual com um grau de tecnologia tão avançado, com certeza eles seriam capazes de utilizar não apenas 2 dos nossos 5 sentidos, mas sim todos eles, os quais com certeza seriam capazes de nos inserir em um ambiente de realidade simulada de tal forma que seria quase que completamente impossível de ser diferenciado do mundo real. E que realmente seria como se fosse um verdadeiro sonho, pois estaríamos em um ambiente que, mesmo estando sendo simulado, seríamos capazes de ver, ouvir, ter a sensação do tato na pele, sentir cheiros e provar sabores, o qual nos colocaria, de certa forma, em um ambiente que, com toda certeza, iria parecer ser totalmente físico e real. Mas agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. E se por um acaso fosse feita algum tipo de lavagem cerebral em uma pessoa antes que ela fosse inserida neste ambiente de realidade simulada, e conseguissem fazer com que ela já acordasse lá dentro, no momento do nascimento de uma criança, por exemplo? Vocês acham que seria possível que ela, em algum momento dessa sua experiência virtual, fosse mesmo capaz de perceber que não estava em um mundo real? Eu, pessoalmente, acredito que, com toda certeza, se o corpo dessa pessoa fosse mantido vivo, de alguma forma, no mundo real, enquanto todos os seus 5 sentidos estivessem ligados a este outro mundo virtual, mesmo que ela conseguisse se lembrar que não estava no mundo real, ainda assim seria praticamente impossível que ela conseguisse sair sozinha dessa espécie de coma virtual induzido. E muito provavelmente essa pessoa viveria no mundo dos sonhos pelo resto da sua vida. Assim como eu acredito que todos nós estamos vivendo neste nosso mundo nos dias de hoje. O que com toda certeza nos mostra que talvez a saída deste mundo onde vivemos uma vida de completa escravidão possa, na verdade, não estar realmente lá fora, mas sim dentro de cada um de nós. E com certeza, este será o assunto de um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos, muita paz e até a próxima.